sobre características de um texto nota 1000. Quais são as particularidades, quais são os elementos, quais são as estratégias, vamos dizer assim, para eu ter uma boa redação, para ter uma redação bem avaliada, para ter uma redação nota 1000, que se aproxime dessa nota, tá? Então eu vou mostrar para vocês através de uma redação corrigida do ano passado, falar e mostrar para vocês todas as abordagens, quais foram as estratégias, quais foram as características que fizeram com que esse texto levasse a nota máxima. Tudo bem? Vamos lá então, minha gente. Deixa eu botar aqui para vocês características de uma redação nota 1000 no Enem. Vamos lá. Passando para cá. Então, minha gente, deixa eu só deixar no slide. Então, o que é importante? Falando sobre o ano passado, né? O tema do ano passado, o tema foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Primeira coisa que a gente tem que fazer, minha gente que está aqui, primeira parte, é o projeto de texto. É importantíssimo eu ter um projeto. E aí eu botei essa frase aqui, se você falha em planejar, você planeja em falhar. Se você não planeja os caminhos pelos quais você vai sair de um ponto inicial até o ponto final, se você não sabe quais são os seus caminhos que você vai percorrer, qualquer caminho serve. E é esse que é o problema, qualquer caminho serve, então qualquer nota vai servir. Inclusive é zero, né? Se você fugir ao tema, ou ser uma nota muito baixa se você tangenciar. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é um processo de perguntas para o tema. Então, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, eu vou tentar discutir por que eles escolheram esse tema, né? Por que raios o pessoal lá do INEP escolheu esse tema. Então, vou pensar na seguinte possibilidade, né? O acesso, para eles estarem falando isso, o acesso do cinema é para todo mundo? Será que é para todo mundo? Será que todas as pessoas têm acesso? Será que existem salas de cinema em todos os lugares, em todos os recantos do país? Que dirá, por exemplo, no caso aqui estou falando do Rio de Janeiro, mas será que existem salas, até mesmo na cidade ou no estado do Rio de Janeiro? Não tem. Então, será que o cinema é para todos? Quais são as dificuldades que são enfrentadas pela população ao buscar acesso ao cinema? Será que é acessível no plano urbano ou no plano financeiro? Ou os dois? Quais são as dificuldades? Qual a parcela da população que enfrenta esse problema? São os mais sem posses, né? Os mais que vivem em condições de vulnerabilidade, ou tem um público ainda maior do que esse? Será que tem pessoas que têm condições financeiras, mas ainda assim não têm acesso ao cinema? Enfim, são perguntas que você vai levantar para justamente direcionar, porque minimamente você tem que apresentar, ter uma ideia, ter um ponto de vista e pelo menos dois caminhos que vão confirmar esse seu ponto de vista, tá? Então, esse é o principal caminho, eu fazer um projeto de texto. Isso, inclusive, está na cartilha do estudante, tá, gente? Do Enem, eles sempre falam sobre isso, projeto de texto. Se projete, você tem um rascunho justamente para isso. Quais são os caminhos que eu vou fazer na minha redação? Numa próxima vez eu vou fazer um outro vídeo falando até desse passo a passo bem mais pormenorizado, tá? Então vamos lá. Segunda parte, eu tenho um texto dissertativo argumentativo, ele é composto de introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Eu sei, isso aí todo mundo sabe que são essas três partes do texto. Mas como eu monto uma introdução? Como é que eu faço meu desenvolvimento? Como eu faço minha conclusão? Vamos lá. Na introdução, minha gente, primeira parte, né? Quer dizer, a segunda parte do que eu preciso fazer é construir a minha introdução. E lembremos-nos que a introdução é composta dessas partes que estão aqui. Primeira, contextualização do tema. O que é contextualizar? É eu fazer a apresentação do tema que foi proposto para eu escrever. Se está falando sobre cinema no Brasil, eu vou minimamente, né, apontar uma contextualização. A mais simples que seja, dizer que a população brasileira, infelizmente, não tem acesso, boa parte dela não tem acesso aos menores meios de sobrevivência. Que dirá a cultura? Essa é a grande questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, primeira parte eu fiz a contextualização. Muito se questiona hoje sobre o acesso à cultura no Brasil, que infelizmente é marginalizado. E, particularmente, podemos falar de um campo do saber da cultura, um campo da cultura que é o cinema, que é a falta de democratização do acesso ao cinema no Brasil. É importante, gente, olha para mim aqui, geral. É importante que as palavras... É necessário que as palavras-chave do tema tem que estar na sua redação e primordialmente na introdução, minha gente.
porque é sobre o que eu vou falar. A introdução é o meu carro-chefe, é o que está abrindo o meu texto. O tema tem que estar na introdução. O corretor não tem que ficar correndo atrás das palavras-chave. Elas ali é que vão nortear a sua linha de pensamento. Por isso que muitos alunos tiram nota zero ou tangenciam, porque ele não coloca o tema. Aí, como ele não coloca o tema, ele tem uma ideia vaga, porque ele normalmente não vai ficar voltando para os textos motivadores. Ele tende a perder o fio da meada e a gente vê muitos textos tangentes ou textos que fogem ao tema, porque ele vai falar de democratização, mas não fala do cinema no Brasil. Aí é contar com a sorte. Se ele tiver, de repente, tocar no assunto de cultura, talvez. Depende muito da perspectiva. Se ele falar democratização pode ser qualquer coisa. Então é fundo um tema. Tudo bem? Eu vou falar do acesso à cultura, eu vou falar sobre o cinema, mas não falo da democratização. Porque falar de cinema eu posso falar da sétima arte, falar do Oscar, pode falar de qualquer coisa. Mas eu estou falando, mas o cinema não está sozinho no tema. Democratizar é dar acesso ao maior conjunto de pessoas, é tornar amplo e restrito o acesso. Tudo bem? As palavras-chave devem estar na redação, primordialmente na introdução. Tudo bem? Então, volta para o texto. Então, contextualização do tema, apresentação, né, do tema da redação. Segunda parte é a apresentação da tese. Né? Então, saindo desses linguajares técnicos, a apresentação do seu ponto de vista. Você acha como você acha essa questão da democratização do acesso ao cinema? Terrível? É aceitável? Em relação ao Brasil, é dispensável o acesso à cultura, porque existem coisas mais importantes? Não é fundamental que a pessoa tenha acesso ao cinema ou qualquer outro instrumento de cultura? Enfim, do seu ponto de vista. E depois a apresentação dos tópicos frasais, né? O que são saindo também de novo da definição, ideias que confirmem seu ponto de vista. Se você acha que isso é negativo, se você acha que a falta de democratização é ruim, por que você acha que é ruim? Apresente dois pontos de vista, né? Dois tópicos frasais, dois pontos de vista que sustentem ali a sua ideia de que você acha que é ruim a falta de democratização. Tudo bem? Vamos lá para o nosso segundo slide. Então, como eu falei para vocês, vou fazer uma análise da redação fresquinha do ano passado, uma redação nota 1000, vou dar o crédito aqui do aluno Daniel Gomes, de Fortaleza, tá? Domínio público, está no site do Globo e demais sites aí, vários sites. Uma vez que é disponibilizado pelo próprio candidato, a gente acha em qualquer veículo de comunicação. Tudo bem? Então vamos lá, minha gente. Vou ler para vocês aqui e vou marcando, repara que está colorido, que eu vou marcar aí as ideias para vocês. Então, a primeira parte que está aqui, ele faz a contextualização do tema. E olha que ele faz a contextualização, ele envolvendo a competência 2. A competência 2 trata da tipologia textual, se o aluno fez texto dissertativo ou argumentativo, se ele está dentro do tema, se ele está falando sobre democratização do acesso ao cinema no Brasil, e se também, aí ele alcança a nota máxima, se dentro dessas duas coisas, ele está usando um repertório sociocultural de maneira produtiva, se ele está usando um repertório de uma maneira que fuja aos textos motivadores, um repertório pessoal que ele usa que vai contribuir na discussão. Então, é o que ele faz logo nas primeiras linhas, ele já tem 200 pontos logo na introdução nas primeiras linhas, minha gente. Olha aqui, vamos lá para o texto. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, no interior do Ceará. Se vocês não viram, vale a pena. É engraçadíssimo esse filme, é muito legal, vale a pena ver. Então, ele viu, esse colega, esse aluno viu esse filme e está citando, já que é falar de democratização, um filme perfeito para essa temática. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade que, naquele contexto, se traduzia na exibição de obras cinematográficas. Repara, ele traz um conhecimento, uma outra área de conhecimento, o próprio cinema, para falar dessa questão, né, um vilarejo que não tem acesso e é a primeira chegada deles do Cine Hollywood. De maneira análoga, ou seja, similar, igual à história, de maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Repara, ele já traz aqui no miolo da introdução, ele já traz o tema da prova, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Perfeito, é isso. A introdução tem que ter o tema da prova, pelo amor de Jesus Cristo.
E tem a tese dele, o posicionamento, porque como ele avalia isso, né? Ele diz que enfrenta problemas no de respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Essa questão dessa democratização é porque as pessoas são excluídas, né? De várias formas, inclusive de maneira cultural. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Então, repare, ele tem um ponto de vista, né, que há uma exclusão dessa parcela. Por que essas pessoas são excluídas? Porque o Estado não tem a postura do Estado em relação à cultura é negativa, não oferece mecanismos para essas pessoas terem acesso. Então, essa é uma ideia. A segunda ideia, a negligência das empresas que trabalham com a sétima arte, as empresas de cinema, né? Cinemark, né? Enfim, e outras empresas que não me vêm agora à mente. Então, perceba, está aqui ó, de verde a primeira ideia, a primeira opinião, por que ele acha que não é democrático. A segunda ideia, a segunda opinião, por que não é democrático. Por que as pessoas não têm acesso à democratização. Tudo bem, gente? Só lembrando, primeira parte, contextualização. Nesse caso aqui, a contextualização também tem um repertório cultural produtivo, já tem 200 pontos aqui na competência 2, já gabaritou a competência 2 aqui. Ele traz o tema da prova, traz a sua opinião sobre essa questão e os dois pontos de vista que ele vai se apoiar. Por que eu marquei aqui, né, está colorido assim, a primeira parte está em verde, porque essa primeira parte vai ser o primeiro desenvolvimento, essa segunda parte será o segundo desenvolvimento. Vamos ver? Vamos lá, se ele projetou, se ele fez o projeto de texto dele de maneira adequada. Vamos lá, minha gente. Será que dá para eu aparecer agora? Vamos ver. Então, terceira parte, minha gente. Os desenvolvimentos, né? Então, ele já trouxe lá na introdução, ele fez a contextualização, trouxe o tema, trouxe a opinião e trouxe a tese e duas opiniões que sustentam essa ideia. Tudo bem? Agora é o espaço para ele desenvolver cada uma dessas ideias. Então, primeira parte é o tópico. Então, o primeiro parágrafo, né? Primeira linha do parágrafo de desenvolvimento é o tópico frasal que ele citou. Ele pode exatamente copiar e colar da introdução dele, é o texto dele. Ele pode usar outras expressões sinônimas? Pode, até deve. Vai ganhar lá em coesão e coerência, né? Repertório coesivo. Tudo bem? Então, primeira parte, ele vai trazer a primeira ideia que ele colocou lá. Na ordem, a primeira coisa que ele falou foi a questão do Estado. Estão lembrados? A segunda que ele vai falar das empresas de cinema. Então, na ordem, como num sumário, primeiro desenvolvimento é sobre isso. Tudo bem? Então, como é que é o desenvolvimento? Ele vai ter que fundamentar, porque ele trouxe uma opinião, mas agora ele tem que fundamentar essa opinião. Então, através de fatos, informações, citações, argumentos de autoridade, dados estatísticos, estudos e pesquisas sobre o assunto, uso de outras áreas do conhecimento que também pode contribuir na argumentação. Então, quando você traz algum repertório na argumentação, você pode ter 200 pontos na competência 3, que é a argumentação em si, e 200 pontos na competência 2. Ele já ganhou os 200 lá, agora vamos ver se ele ganha 200 aqui. E aí, seguindo. E a conclusão, ele pode trazer uma conclusão da ideia no próprio parágrafo. Isso é facultativo, tá? O Enem não pede exatamente isso. Você pode concluir em cada um dos parágrafos a sua ideia, não é necessário, tá? Porque você tem a conclusão lá no final. Vamos lá. Então, acho que eu vou ter que sair. Então, vamos lá, gente. Característica de uma redação nota 1000, primeiro desenvolvimento. Ele disse lá na introdução que ia falar sobre o Estado. Vamos ver? Em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado, então, a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Então, exatamente o que ele fez. Ele trouxe lá o primeiro tópico frasal que está dado lá na introdução. Agora ele precisa provar esse negócio aqui, né? Ele disse, não tem que largar isso aí no meio. Minha gente, se ele larga isso, qual é a nota, professor, que ele tem aí? Ele vai estar 80 ou 120. Tudo bem? Essa lógica é comprovada, olha o termo que ele usa, pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país. Olha, a ausência do Estado. Suficientemente, o Estado não traz ideias efetivas para a democratização. Então, o Ministério da Cultura exerce na administração do país. Papel passivo do Ministério da Cultura. Instituído para ser um órgão que promova a aproximação de brasileiros a bens culturais, tal ministério ignora ações que poderiam potencialmente fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes.
como a distribuição de ingressos. Opa, aí ele exemplifica. Não fica só no plano das ideias. Ele diz que o Ministério ele é passivo, que ele não tem ações efetivas para que democratize o cinema. Como assim? Aí ele vem materializar. Como é que se materializa essa ausência de política pública? Né? A distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares às salas de cinema. Desse modo, o governo atua como agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre a esse tipo de entretenimento. Logo, é substancial a mudança desse quadro. Repara que ele prova, já que a escola pública normalmente é ocupada por pessoas que não têm condições, então aqui ele traz a ideia de que minimamente essa seria uma atuação do Ministério da Cultura junto ao Ministério da Educação de proporcionar um acesso mais amplo às pessoas de baixa renda. E a gente não vê esse tipo de ação na escola. E olha como ele faz aqui, voltando, ele diz, ele conclui, então ele traz a ideia de que o Ministério da Cultura não exerce seu papel, materializa com a falta de distribuição de ingressos, e aí, como eu falei para vocês, isso aqui é facultativo, ele chega a uma conclusão da própria ideia que ele desenvolve. O governo, pelo fato dele não fazer isso, dele ser passivo, o governo atua como agente perpetuador desse processo de exclusão. Tudo bem, minha gente? Entenderam aí o processo? Então, primeira coisa que eu faço, trago o tópico frasal que eu usei lá na introdução e venho desenvolvendo a ideia. Então, eu vou trazer meu ponto de vista, vou tentar provar com fatos, informações, dados estatísticos, pesquisas, enfim. E o caso aqui, o colega traz um exemplo clássico, um dado específico que as escolas não têm esse tipo de acesso. Tudo bem? Vamos lá para o segundo desenvolvimento. Eu fujo daqui. Outrocim. E aí, gente, não é necessário. Outrocim é um termo mais rebuscado. Ele poderia ter dito o equivalente, que é além disso, ademais, né? E expressões aditivas, porque ele está somando uma ideia a outra. Tudo bem? E aí é importante, na competência 4, quanto mais elementos diversificados eu usar, eu também vou ganhando aí em repertório vocabular e em repertório coesivo. Outrocim, é imperativo pontuar que a negligência de empresas do setor, como produtoras, distribuidoras de filmes e cinemas, também colabora para a dificuldade de democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Volta comigo. Repara, é o segundo ponto, a segunda ideia que ele trouxe lá na introdução, beleza? Então, ele já traz na ideia aqui, agora ele precisa argumentar sobre isso. Isso decorre principalmente da postura capitalista de grande parte do empresariado desse segmento, que prioriza os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural que o cinema pode exercer sobre uma comunidade. Ele traz a ideia do capitalismo, um senso comum de que todo mundo precisa, quer dizer, as empresas estão sempre querendo dinheiro e não estão preocupadas com o lado social ou humano das pessoas, ou cultural. Nesse sentido, há, de fato, uma visão elitista, advinda dos donos de salas de exibição, que muitas vezes precificam ingressos com valores acima do que as classes populares podem pagar. Há um elitismo que ele diz aqui, pelo fato de colocar preços de ingressos de pipoca, enfim, o preço da pipoca mais o refrigerante é muito mais caro do que o próprio acesso à sala. Então, ele usa a questão do consumismo, do capitalismo, né, dessa indústria cultural visando a arte como um bem, né, financeiro, e ele justifica isso. Olha a fundamentação do nosso colega, minha gente. Vamos voltar. Há de fato uma visão elitista advinda dos donos de sala de exibição que muitas vezes precificam ingressos com valores acima do que as classes populares podem pagar. Consequentemente, a população de baixa renda fica impedida de frequentar esses espaços. Por consequência, por um desdobramento, por um colorário, é essa dedução que a gente pode tirar, que o nosso colega tirou. Tudo bem, minha gente? Isso aqui é perfeitamente 200 pontos na argumentação. Lembremos que a argumentação é avaliada no todo do texto, tá? Se ele faz muito bem a primeira argumentação no primeiro parágrafo, no segundo ele já não faz, ele tem entre uma nota maior e uma nota menor, fica a nota menor, porque houve uma falha na construção argumentativa, tudo bem? E não foi o caso aqui, graças a Deus, do nosso colega. Então, até aí a competência 2, 200 pontos, a competência 3, 200 pontos. Ele usa, eu não fui falando aqui, mas repara que o texto está fluido. O texto está bem cadenciado, bem cadeado. Eu não tenho um ranço de repetições. Se nós tivéssemos excesso de repetição aqui, de expressões, nós estaríamos cansados de ler o texto. E olha aqui como flui a conversa, como flui.
dá a percepção de que ele usa os elementos coesivos de uma maneira bem diversificada e bem encadeada. Então, o texto também, eu não fui falando dos elementos, mas tudo vai indicando, vai encaminhando para o texto 200 pontos na competência 4, que é coesão e coerência. Tudo bem, minha gente? Vamos para o próximo slide e vamos falar sobre a conclusão, que no Enem é um pouco diferente dos outros vestibulares, porque o Enem, além da conclusão, ele pede uma proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção é exatamente o lado crítico que o Enem busca do aluno, né? Ser um estudante que, ao longo do ensino médio, desenvolveu amplas capacidades de desenvolvimento de todas as disciplinas, não só a academia, né, o ensino acadêmico, mas também toda uma vivência de compartilhamentos de ideias, trocas de informações, de debates e tudo, mas ele vai ganhando um repertório não só dentro da escola, como fora também. E aí, como um ser que vive em sociedade, que sugestões esse aluno, esse concorrente, esse candidato, esse vestibulando tem para contribuir na discussão? Então, a proposta de intervenção é composta da seguinte forma, minha gente. Eu primeiro preciso concluir o texto. A gente já vem atropelando com a proposta de intervenção. Eu preciso minimamente concluir o texto, tá, gente? Então, você faz um resumo, uma retomada do tema. Minimamente, uma linha e meia, você conclui o texto. E aí vem com os elementos da proposta de intervenção, que é o agente, a ação, o modo meio, a finalidade, eu troquei aqui, e um detalhamento de um dos elementos. Então, é o quem, o que, como, a finalidade e o detalhamento de um desses elementos que estão aqui. Ok, gente? Então, à medida que você vai colocando esses elementos, você vai ganhando 40, 40, 40 até chegar a 200 pontos. Vamos ver se ele fez? Possivelmente sim, né? Mas vamos lá. É necessário, portanto, uma conjunção conclusiva, é necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Olha aqui a retomada do tema, gente. Isso é importantíssimo. Né? Facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Ele retoma o tema logo no início da conclusão. Posto isso, o Ministério da Cultura, que é o meu agente, quem vai fazer? O Ministério da Cultura, deve, por meio de amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema e profissionais da área. Então, eu vou fazer, né, o Ministério da Cultura, né, por meio modo, né, através, o como. Como ele vai fazer isso? Através desses entes. Então, o Ministério da Cultura, que é o agente, vai fazer isso aqui. Como, né? Esses elementos aqui. Ele vai fazer o quê? Qual a ação? Lançar um Plano Nacional de Democratização do Cinema no Brasil. Só vou repetir, tá? O agente, quem vai fazer? O Ministério da Cultura. Vai lançar um Plano Nacional de Democratização do Cinema no Brasil. Com que finalidade? A fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Como é que ele vai fazer isso? Amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema e profissionais da área. Ok, gente? Faltou o detalhamento, não é isso? Ele disse quem que está aqui, ele vai fazer como que está aqui, vai fazer a ação, o que está aqui, com essa finalidade. Onde está o detalhamento? Está aqui depois. Tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Aqui está o detalhamento que, inclusive, ele pega da ideia lá do desenvolvimento. Olha planejamento, minha gente. Olha para mim que estou carente. Olha o planejamento do colega, né? Dele amarrar o texto dele. Isso não sai assim, gente. Você precisa treinar em planejar as ideias. O primeiro passo não é sair escrevendo, ninguém sai escrevendo. Primeiro você leva tempo para você construir as ideias, separar do que você vai falar. E depois isso vai saindo de uma maneira bem encadeada. Ok? Aí ele traz uma segunda proposta de intervenção. Ademais, o governo federal deve também, mediante oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzir o custo de seus ingressos. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Olha como é que é planejamento textual, e eu não vou me cansar de dizer isso, que ele amarra o final com o início, porque lá no início, se vocês estão lembrados, ele fala exatamente do Cine Hollywood, que foi o uso do repertório dele. Tudo bem, minha gente? Então, ele não precisa, uma vez que você faz uma proposta de intervenção, e você estão com os elementos completos, acabou. Ele faz 2 propostas de intervenção só para abarcar a ideia, né? Como um todo.
mas bastava uma proposta de intervenção. Se você faz mais de uma proposta de intervenção, mas você faz 3 propostas de intervenção, por exemplo, deixa eu aparecer para você. Se você faz 3 propostas de intervenção, mas essas propostas de intervenção estão incompletas nesses elementos, não adianta de nada. Então você pode ter 3 propostas com 3 elementos, você vai ter 120 pontos. Eu fiz uma proposta com 4 elementos, outra com 3 elementos, outra com 2 elementos. Vai ser 4. Não se soma isso, tá? Então, o importante é você ter uma proposta ampla com os 5 elementos. Quem deve fazer o quê, como, com que finalidade e detalhando um desses elementos. Tudo bem, minha gente? É isso. E para provar para vocês que eu falo que um projeto de texto ele dá essas possibilidades, o aluno amarrar o início com o fim. Tudo bem, minha gente? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Bons estudos, pratiquem bastante, gente. Para ter esse domínio, você precisa treinar redação, precisa treinar bastante redação. Não deixe isso para trás. Treine bastante, treine primeiro um projeto de texto, separe as ideias, faça perguntas para o tema, você vai colocando no seu rascunho. Selecione aquilo que você pode falar, que você tem propriedade para falar. Separe 2 ideias, desenvolva, traga fatos, argumentos. Quando pensar no tema, pensa em alguma coisa que você já tenha visto, algum filme, tenha lido algum livro, tenha visto algum programa de televisão, uma viagem que você fez, uma entrevista que você assistiu, qualquer coisa que possa contribuir, que seja de outra área do conhecimento. Nós vimos que o aluno teve 200 pontos na competência 2 logo no início, depois a argumentação, depois eu falei sobre a questão dos elementos coesivos, que a gente teve uma fluidez do texto, teve 200 pontos, 200 pontos na proposta de intervenção, e na norma culta, a gente foi falando aqui, não teve nenhum tipo de erro, nenhum erro de norma culta, nem na construção frasal, nem elementos ortográficos, nem acentuação, nenhum dos elementos desse sentido na avaliação da norma culta. Tudo bem, minha gente? Essa é uma dica que eu trago para vocês. Eu pretendo trazer mais vídeos falando, destrinchando cada um deles em particular. Tudo bem? Um abraço, fique com Deus e até a próxima.